Doutor Marcelo, Rafael, alguns alimentos realmente eles podem contribuir para a memória da gente. Por exemplo, nós vamos colocar agora aqui algumas dicas de alguns alimentos que são bons para a memória. Vamos conferir? Olha lá. Você já se perguntou se a relação do que a gente come com a nossa memória? Você anda esquecendo muito as coisas? Então hoje eu vou te apresentar os melhores alimentos para incluir no seu dia a dia, voltados para melhorar a memória. Um alimento interessante para incluir na sua rotina são as nozes, que possuem uma grande quantidade de selênio, e a deficiência desse mineral tem sido associado com déficit cognitivo. Então, não pode faltar noz na sua alimentação. O ovo é bom, barato e prático. E ele possui nutrientes também que são benéficos para a nossa memória, como a colina, vitaminas do complexo B e a luteína. Você sabia que a semente de linhaça é a maior fonte vegetal de ômega 3? Além disso, é um alimento muito fácil da gente incluir em diferentes preparações. O matcha é um tipo de chá feito com a mesma planta do chá verde e que tem uma alta capacidade antioxidante. As frutas cítricas também são interessantes para incluir na rotina, porque tem ação antioxidante e também anti-inflamatória, protegendo o nosso cérebro. A cúrcuma é um tempero muito apreciado e que também pode ser consumido em cápsula, e um estudo feito na Universidade da Califórnia observou que a curcumina, principal constituinte desse alimento, teve ação na memória. Uma notícia boa para quem é fã de chocolate com alto percentual de cacau é que pode ser benéfico também para a saúde cerebral. Então possui constituintes como teobromina, cafeína e outros alcaloides importantes para o sistema nervoso central. Os peixes são excelentes fontes de ômega 3, um tipo de gordura que nosso corpo não produz e que auxilia na comunicação entre os neurônios e na sua regeneração. Então inclua esses alimentos na sua rotina e cuide de você. Tá vendo? Nós estamos vendo aí uma lista de alimentos, doutor Marcelo e Rafael, que o pessoal, a gente está cansado de ouvir que realmente eles contribuem para a memória da gente, né? Eu ainda colocaria aí, não sei se contribui, mas o Barba mesmo estava falando, Barba 2 estava falando, eu não vivo sem um cálice de vinho todos os dias, faz bem para minha mente. Mas será que faz bem para a sua mente mesmo? Eu fiquei meio preocupado com isso, hein, Barba 2? Peguei, viu? Mas olha só, doutor Marcelo, os alimentos, esses alimentos, por exemplo, que foram hoje citados, realmente, eles podem contribuir para ajudar a memória? Então, padre, assim, a dieta mediterrânea, né, foi estudado que a dieta mediterrânea ela é boa para a prevenção de alguns tipos de demência, né? Então, esses alimentos fazem parte, né, que foram citados, fazem parte de uma dieta vasta, né, de uma dieta variada e balanceada, podem ter um efeito benéfico, sim, né? Na dieta mediterrânea existem o consumo de noz, bastante peixe, né? Pouca carne vermelha, né? E, inclusive, o que o senhor falou, o consumo de vinho, né? Uma pequena dose diariamente não pode fazer, é igual remédio, tem que ser um pouquinho todo dia. Não pode pegar e deixar de tomar a semana inteira para tomar tudo, né? Se você não pode fazer com antibiótico também. O Barba faz isso, ele não pode tomar, chega no final de semana e toma balde de vinho com garrafa e tudo. Como a gente não faz com antibiótico, não dá para tomar os 7 comprimidos no domingo só, né? Certo. Então, o consumo de vinho tinto, né, tem uma substância que melhora o colesterol. O sangue é o que nutre o cérebro, então se a gente deixa as artérias, a gente cuida melhor do sangue e das artérias, né, e das veias, a gente cuida também da memória, a gente cuida do cérebro. Bacana, então realmente convém para quem tem condições, né, doutor? Porque esses tipos de alimento, não é, Rafael? Porque nem todo mundo tem condições, ainda mais aqui no nosso país, né, que as nossas rendas são tão irregulares em cada ponto do país, que possa adquirir alimentos, né, para poder ter esse tipo de alimento para nos ajudar, não é? Uhum. Realmente Agora, eu queria aproveitar também, eu fiz aquela pergunta, e o Covid, hein? Rafael, eu fiz uma pergunta aqui enquanto nós estamos aqui no momento do intervalo, até que ponto o Covid ele contribui para que essa questão da memória, falhar a memória, esquecer os nomes, esquecer... realmente isso é um fator verdadeiro que quem teve o Covid tem realmente, porque age também no cérebro. É isso mesmo, doutor? O Covid ele é uma doença sistêmica, né? Ele atua em diversas áreas do nosso organismo.
né? E eu já peguei pacientes pós-Covid que relatam, mesmo depois de um bom tempo ainda, cansaço, alguma dificuldade de memória, né? E o que a gente tenta trabalhar muito na clínica é como a pessoa vai lidar com isso, né? Como é que ela vai lidar a partir daquilo, como é que ela vai se relacionar com aquela condição, né? E a gente observando como que isso pode evoluir ou não, né? Como é que vai ser a vida da pessoa a partir dali. Que coisa, né? Então, porque é uma inflamação que dá, né, doutor? A questão do Covid são umas inflamações em várias áreas do corpo da gente, né? Ó, gente, nós temos aqui uma dica. Nós vamos ver agora algumas cenas de um filme que, se fosse a primeira vez... Eu achei muito legal. Já assistiu esse filme, Rafael? Sim. Se fosse a primeira vez? Como se fosse a primeira vez. Vamos ver um trechinho, nós vamos falar um pouquinho sobre essa perda da memória dessa garota aí. Dá uma olhada. Hoje deu errado, Doug. Querida, as fotos do acidente. Você ficou 3 meses no hospital, meu amor. Eu tenho que falar com o médico. Eu preciso ouvir de um médico. Você já ouviu, filha, várias vezes. Eu ouvi. Eu levo ela. Eu quero ouvir de um médico também. Doug, guarda isso, tá? Por favor. Eu não consigo mais olhar. Vai ficar tudo bem, Lu. Não me chama de Lu. Eu nem conheço você. Filha, são quase namorados. Mas... Desculpa eu não ser muito bonito. Que legal. Gente, esse filme foi muito legal. Aliás, é um filmaço para a gente fazer altas reflexões. É um filme romântico, é um filme, ao mesmo tempo, emocionante, né? Porque mostra um acidente e depois do acidente, essa jovem, ela esquece toda vez que ela acorda de tudo quem ela é e todo mundo tem que reconquistar ela. E quando reconquista, vive aquele amor maravilhoso, só que ela dorme, no dia seguinte ela esquece tudo de novo. E é um processo. Esse tipo de comportamento pode se chamar, no caso dela, foi um trauma, né, doutor Marcelo? Um trauma que pode ter gerado esse tipo de uma mente de perda recente também, assim? No caso do filme, acredito que ela teve um acidente, né, e bateu a cabeça. Então, foi um trauma crânioencefálico, né, que né, no filme levou a essas alterações. Eu não estou lembrado do filme agora, a minha memória, mas eu não sei se é o trauma, né, físico de lesão neuronal ou foi o trauma psicológico da experiência de quase morte, da ameaça da vida que a fez ter esse tipo de amnésia, né? A gente sempre tem que diferenciar nos quadros de perda de memória se tem um substrato orgânico, né? Ou se é algo mais, entre aspas, psíquico, né? Então ele pode ser psíquico também, né, Rafael? Assim, esse caso, às vezes não é nem traumático no crânio, que nem o doutor acabou de explicar, mas uma questão mais psicológica que abalou demais ela e pode chegar a esse tipo de comportamento.
É como se fosse um efeito do nosso cérebro de, por autodefesa, ele esconder uma memória muito ruim. Interessante isso, hein? Né? É comum, por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente, ela não lembrar do acidente, não lembrar de como aconteceu. Né? É mais comum desse tipo, mas pode acontecer nesse formato. Pode acontecer. Então pode ser realmente apenas um trauma psicológico que ela teve de um acidente, que às vezes nem afetou tanto o crânio dela, né? Muito legal. E agora a gente vai uma pergunta aí para mim, padre, mas eu também posso ter aqui o auxílio dos nossos convidados de hoje. E agora, padre, dá uma olhadinha aí nessa pergunta. Minha mãe é uma mulher muito boa e hoje sofre com demência avançada. Não se lembra de nada e isso me faz sofrer muito. Por que Deus permite tamanho sofrimento? Olha aí, gente, tá aí uma questão que entra muito na fé, né? Para quem tem uma espiritualidade, tem uma religião, né? E eu vou responder como um ministro de Jesus, né? Algumas perguntas, por exemplo, como essa, que mexe muito com a gente, com o nosso emocional. Algumas coisas, nós não temos respostas. E muitas vezes, até na oração, muitas vezes Deus não vai nos responder por quê que aquela pessoa chegou naquele tamanho de sofrimento. Por que a pessoa morreu daquela maneira? Muitas vezes não. Porque pela fé, a palavra é exatamente isso. Eu vivo de uma esperança de um homem chamado Jesus, que é Deus também para nós, que é o nosso tudo, que ele nos coloca uma esperança de uma vida eterna. E ele mesmo disse, né, que ele veio para nos corrigir. Do quê? Da gente viver do nosso jeito, do nosso modo de pensar. As coisas têm que ser do meu tamanho, tem que ser no meu tempo. Por exemplo, até na hora da gente pedir algo para Deus, a gente está fazendo algo nosso. Senhor, essa pessoa que eu amo tanto, ela não pode morrer, eu te peço que o Senhor não permita. Quer dizer, ao mesmo tempo que você está colocando uma confiança em Deus, você está sendo extremamente egoísta. E Deus veio nos curar disso também. Abandonar-se na fé em Deus Senhor, que não seja feita a minha vontade. Então, muitas vezes nós não vamos ter respostas. Eu, por exemplo, o meu pai foi embora muito cedo, pegou uma doença muito grave, e eu rezava o tempo todo, pedia a Deus que não permitisse, porque Deus pode tudo, que não permitisse que meu pai morresse daquele jeito. Pois e Deus permitiu que meu pai fosse embora com aquela doença, naquela gravidade, e mexeu com todos nós. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu entendi que foi para o meu crescimento de fé, para eu entender a minha fé em Deus, a minha religião, de uma maneira madura. Porque em Deus é a santa vontade dele, não a nossa. E cremos na ressurreição, ok? Então, muitas vezes a gente não vai ter uma resposta. Eu creio que vocês também, né? Doutor Marcelo e o Rafael, devem lidar muito com essa questão também do povo querer uma explicação. Por que uma pessoa ficou com uma demência? Por que uma pessoa perdeu a mente tão rápido, a lembrança? Isso faz mal, um Alzheimer, por exemplo. É um sofrimento que a gente pode até explicar cientificamente o que aconteceu com a pessoa. Mas a gente não tem... Algumas coisas são irreversíveis. E você tem que trabalhar com o emocional, né, Rafael? E como lidar com a perda, como lidar com esse momento de tanto sofrimento, né? E como a pessoa lida com esses sentimentos, né? A gente tem o costume de querer tirar um sentimento, né? Isso. De querer não sentir. E é importante sentir tudo, tanto emoções boas como emoções difíceis também. Além de ser importante, padre, a gente não tem controle sobre o nosso sentimento. Né? Não dá para você pegar uma pessoa que está muito nervosa, por exemplo, e falar, fica calma. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Quando a pessoa está passando por um momento, né, de cuidador, cuidando de alguém que ela ama muito, que está com uma doença degenerativa, né, como Alzheimer, por exemplo, isso é muito difícil, né? Porque ele vai descaracterizando a pessoa e traz diversos sentimentos. Sentimentos do passado, sentimentos de culpa, porque uma hora você precisa ser um pouco mais dura, mais incisiva, né? Tem quase que uma inversão de papéis, porque às vezes é o filho que começa a cuidar do pai, começa a cuidar da mãe. Tratar como se fosse uma criancinha. Toda essa parte psicológica é muito difícil. Muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Pois então tá aí, gente, tá aqui uma das grandes dificuldades, é um desafio da vida humana, né? Agora, eu já vi na TV,
Nós vamos ver agora algumas cenas do filme Procurando Nemo, onde o personagem, o Dory, né, sofre com a perda de memória recente. Olha só, é uma animação que trata de assunto como com leveza e bom humor. Dá uma olhadinha aí, ó. Oi, eu sou a Dory. Onde? Cadê ele? Ele foi pra lá, vem comigo. Obrigado, muito obrigado. Não tem de quê. Espera! Você quer parar? O quê? Eu tô nadando. Será que tá faltando espaço nesse mar? Tá com algum problema? Tá. Quer cair dentro? Quer? Ai, que medo dele. Que é? Peraí. Para de me seguir, tá legal? Que conversa é essa? Você ia me mostrar pra onde o barco foi, lembra? Um barco? Eu vi um barco e passou não tem muito tempo. Ele foi pra lá, vem comigo. Espera aí. O que está acontecendo? Você já me disse pra onde o barco tá indo. Já disse? Não. Se isso é algum tipo de piadinha, não tem graça. E eu sei o que tem graça. Eu sou um peixe palhaço. Não, eu sei que não. Me desculpe. É que eu sofro de perda de memória recente. Perda de memória recente? Não dá pra acreditar. Não, é verdade. Eu esqueço das coisas depressa. É de família. Quer dizer, pelo menos eu acho que é. Cadê eles? Oi, pois não? Olha, gente, o pessoal fez de uma maneira animada, né? Mas é triste isso, hein? Hein, doutor? Olha, até no desenho aí, a peixinha aí tá... Tem hora que ela dá uns brancos nela aí, que ela não sabe mais o que ela tá fazendo. Que coisa doida, né? Esse aí é um dos sinais do que nós estamos falando, da perda da perda de memória recente. É bem parecido mesmo. A gente inicia uma ação com o paciente e aí ele esquece o que está acontecendo e a gente tem que explicar de novo. Às vezes, né? E como ele esquece, às vezes ele fica assustado, fica agressivo e a gente tem que explicar de uma nova maneira, né? Então, e eu acho legal isso, né? Esse exemplo, porque como é que, né, se lida com bom humor, né? A gente precisa tirar o melhor das situações, né? Então, explicar sempre com calma, ver como, né, como é engraçado no filme, também como pode ser engraçado na vida real. Claro que a gente está falando de uma coisa séria que a gente não queria que acontecesse, um de uma drama, doença, na verdade, né? Mas a gente precisa fazer ali para o paciente, para, né, quem lida com ele, da melhor maneira possível. Diz aquele ditado, fazer de um limão uma limonada, né? Justamente. Então, assim, é um caso triste, mas tentar, a família toda que trata daquela pessoa, tem que falar, vamos nos unir aqui, vamos tratar, vamos fazer isso com leveza. Às vezes hoje a gente vai ter que cuidar dessa pessoa que a gente ama, assim, brincando, tratando como se fosse uma criancinha. Se ela falar, eu não sei quem você é, você fala, não tenho muito prazer, que nem aquela, muito prazer, eu sou o Padre Marcos, sou seu filho. Você não é meu filho, não tem problema não, mas fala, deixa eu ser. Brincadeira, né? Eu acho que tem que ser assim, de uma maneira leve. É difícil, claro. Eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de uma busca da psicologia, né, doutor? Tratar isso, né? Sim, o ideal é que tenha essa leveza, que tenha esse contato, porque se você tentar partir para uma agressividade ou para impor... É pior, né? Porque a pessoa que, quando ela tem essa perda, ela assusta, né? Ela não tem essa noção, né? Para ela é mais difícil, né? O sofrimento dela também é mais difícil. Então, para você entender e tentar lidar da melhor forma possível. Tem algum tratamento, assim, um treinamento para a memória? Um tratamento que... Por exemplo, eu posso fazer um treino para o meu corpo. Eu quero pegar peito, eu quero pegar braço, trabalhar a perna. E a mente? Tem algum treino, assim? Não sei se mais o doutor ou o Rafael pode nos dar. Para o povo, por exemplo, minha mãe gosta de fazer tricô. Exige ali, ó, tem todo a mente dela, o cérebro... Tem pessoas que gostam de fazer palavras cruzadas. Outros fazem, xadrez, gostam de jogar. Outros lerem. Alguns treinamentos são importantes para treinar a mente?
Tem uma questão dupla aí, padre. Uma é a questão de você fazer coisas para estimular a mente. Estimular a mente. Né? Para que é como se você fosse trabalhar, você que faz exercício físico todo dia, você vai trabalhando o seu físico para que você tenha um físico legal no decorrer da vida. A mesma coisa você vai trabalhando o seu cérebro. Um outro fator é quando a gente vê essa perda de memória em situações de estresse, de depressão, relacionada à ansiedade. E aí é o outro lado, é você talvez encontrar formas de desacelerar. A gente vive numa sociedade hoje onde é tudo muito rápido, a gente recebe muita informação, a gente está sempre pilhado, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente tem o celular que a gente coloca aqui e a gente tá nele, tá vendo a televisão, a gente está falando com as pessoas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você sabe que eu tinha uma pergunta em cima disso para vocês dois, então quer dizer que hoje essa tecnologia, essa informação rápida, para nós que precisamos trabalhar o cérebro, a mente, ela não é tão boa, então, se você não souber lidar com ela, né? Porque ela pode te dar uns panes até. É muita informação para o nosso cérebro e a gente não consegue adequar tudo isso. É muita informação e cada vez mais rápida, né? Você vê os aplicativos que estão ficando de vídeo, por exemplo, que estão se popularizando, são vídeos curtos, né? A própria mensagem do aplicativo de áudio, ela tem um botãozinho que você aumenta a velocidade. E às vezes você usar técnicas de recurso, de meditação, mindfulness ou atenção a um momento presente, para que você fique mais sentado, né? Alguns estudos relacionam até o próprio momento da oração, de você se tranquilizar, um momento onde você se volta para si, né? Como uma pausa no cérebro, desacelerar um pouco. Às vezes, acho que é até importante, né, doutor? Em alguns casos, a gente hoje não pode falar de deixar de trabalhar ou tem 2 empregos. Eu vou deixar um para eu ter um pouco, tudo isso que você está falando, Rafael. A gente sabe que hoje é muito difícil, ainda mais falando de Brasil. Mas se for necessário, é importante a pessoa até abdicar de um outro salário para ela ter uma mente um pouco mais trabalhada, mais reservada, uma saúde na mente melhor. Às vezes isso é importante, não é? Às vezes isso é importante, às vezes saber a hora de fazer uma pausa, né? Por que, por exemplo, algumas pessoas se estressaram na pandemia? Né? Porque quando estava no trabalho, numa empresa normal, você fazia uma pausa, ia lá, tomava um café, distraía, falava com um amigo. No dia a dia, na pandemia, quando a pessoa estava em home office, ela não tinha isso. Não tinha isso. Né? Isso acabou. Acabou, era só trabalho. Aí ele não tinha o momento da ida de casa ao trabalho, da volta, onde ele não está trabalhando, ele está refletindo. Que coisa. Olha, eu agradeço muito, acho que o nosso assunto hoje foi bem pertinente, com o Dr. Marcelo, com o Rafael, que é psicólogo. Eu creio que nós vamos ainda voltar a falar sobre outros assuntos dentro dessa ampla ciência que trabalha a mente, dentro do profissionalismo de vocês. Eu agradeço demais. Obrigado, doutor Marcelo. Deus abençoe grandemente. Amém. Até a próxima. Rafael, prazer. Deus abençoe.